Fala galera, tudo bem? Se você quer saber como se dar bem numa entrevista, num processo seletivo, eu separei para vocês algumas dicas, alguns segredos que eu utilizo, já utilizei, inclusive vários profissionais de RH utilizam para treinar os profissionais que vão participar de processos seletivos. E eu separei essas dicas aqui para vocês. Se você quer descobrir como alavancar sua carreira e se dar bem no processo seletivo, fique por aqui para você descobrir essas dicas que eu vou passar para vocês. Obrigado, tchau, tchau. Bom pessoal, igual comentei com vocês, hoje eu vou ensinar algumas dicas de como você se dá bem numa entrevista, num processo seletivo. A gente sabe que é uma luta muito grande para você primeiramente começar e participar de um processo seletivo, né? A busca por vagas é constante, é um trabalho incessante para você conseguir participar de um processo seletivo. Você demanda muita energia para isso e quando finalmente ele acontece, as pessoas às vezes se veem em dificuldade e desperdiçam essa oportunidade. Então você gastou muita energia para conseguir participar de um processo seletivo que você queira, numa empresa boa, enfim, no cargo que você almeja, porém, na hora do vamos ver, você percebe, depois do processo seletivo, você fica até chateado com a sua performance, tá? Lembrando que eu vou ensinar aqui, são algumas dicas que eu utilizo, inclusive alguns profissionais de RH também indicam essas dicas, porém, não é uma regra. Não significa que isso vai fazer você 100% de certeza passar no processo. Existem outros fatores externos, tá? Que obviamente influenciam no resultado da entrevista. Porém, essas dicas que eu vou passar, eu tenho certeza que vai melhorar muito, 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 muito a sua performance durante a entrevista, tá bom, pessoal? Então, presta atenção, anota, pode usar isso até como um checklist para você, na hora, um dia antes, uma semana antes da entrevista, você ticar lá se você fez ou não essas dicas que eu vou passar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica, tá pessoal? Você passou foi chamado para uma entrevista numa empresa X, tá? E provavelmente você se candidatou ou a empresa, o headhunter, né, o profissional de RH, entrou em contato com você. A primeiro ponto, primeira coisa, no caso, se você se candidatou, você tem que mapear o processo seletivo. Como assim, Victor? Leia com calma, namore com calma o descritivo da vaga, tá, pessoal? Porque ali é exatamente o que a empresa quer e espera ver numa entrevista. É o que ela vê e espera numa contratação. Então, eu acho que o primeiro ponto que você tem que pensar, né, ter esse mindset a empresa é um cliente, você é um vendedor. E você vai vender o quê? A sua imagem, a sua bagagem, sua carreira profissional e suas habilidades. Então, primeira dica, parta desse princípio, você é um vendedor de você mesmo, tá? E quando você mapeia o processo seletivo, entende exatamente o que a empresa quer, fica muito mais fácil de você, primeiramente, ver se faz sentido para você, tá ok? Se o processo faz sentido ou não. Em segundo lugar, você se preparar para o que a empresa quer ver, tá? Então, uma dica que eu comento muito, né? Pega algumas habilidades que você vê que a empresa quer e vê se você realmente tem essas habilidades. Não adianta mentir. Então, a primeira coisa tem que ser íntegro, tá, pessoal? Então, na hora que for mapear o processo, entenda quais habilidades suas a empresa está querendo e veja se realmente faz sentido ou não, se você tem essas habilidades ou se você consegue desenvolver essas habilidades. Às vezes, né, hoje em dia, eu brinco que as empresas estão querendo 1001 experiências, 1001 habilidades. E eu tenho certeza que, na verdade, ela não vai usar nem metade. Então, isso é importante você também mapear quando você lê o processo descritivo do processo seletivo, tá bom? Segundo, investigue a empresa.
eu acho que essa é a principal dica. Parece muito óbvio, porém as pessoas, os profissionais, eu vejo que não fazem isso direito, tá, pessoal? Finja que você é um Sherlock Holmes, pessoal. Investigue, namore a empresa, finja que você já trabalha naquela empresa e você tem que entender toda a cultura, entender a sistemática, como que ela funciona, como que são a missão, a visão, os valores da empresa. Então, a primeira coisa, segunda coisa, né? Investigue a empresa, tá? Existem alguns processos seletivos que você não fica sabendo qual é a empresa, fica apenas sabendo qual é o ramo, tal. Porém, esse processo é um processo inicial, que basicamente o Headhunter quer te conhecer e ver se faz sentido você participar ou não do processo. Porém, quando você avançar nesse nível, vai ter um momento que com certeza você vai saber a empresa que você vai prestar o processo seletivo, a empresa que está querendo contratar o profissional. Quando você souber, a primeira coisa, entra no site da empresa. Ah, Victor, isso é óbvio, tudo bem. É óbvio, mas eu quero que você mapeie, desmonte aquele site inteiro e estude a empresa, tá? Você tem que saber todos os detalhes da empresa. Por quê? Na hora que você for no processo seletivo conversar com o entrevistador e demonstrar todo esse conhecimento que você tem da empresa, automaticamente gera um rapport, tá? Que é uma técnica francesa de você se identificar com a pessoa. Em segundo lugar, o entrevistador vê que realmente você quer a vaga, vê sua capacidade de estudar, interpretar as coisas e demonstrar numa entrevista, ou seja, demonstra o conhecimento e, obviamente, demonstra o interesse também, tá? Então, a primeira coisa, investiga lá no site, né, a cultura, missão, visão e valor da empresa, tá? Ponto número 2, é muito importante, obviamente, você pesquisar onde a empresa está localizada, tá? Por quê? Na entrevista, normalmente perguntam como que você vai fazer para se deslocar da empresa, da sua casa para a empresa. Então, essa resposta tem que estar na ponta da língua e você também tem que ver se faz sentido ou não você pegar essa empresa por conta da distância, tá? Então, acho que esse é um outro ponto quando você vai investigar a empresa. Uma dica, outra importante quando você fala de investigar a empresa. No LinkedIn, você tem acesso a profissionais que já trabalham nessa empresa. E essa é uma dica muito importante que pouca gente faz. Tente adicionar alguns profissionais que trabalham nessa empresa. Às vezes, eles podem até estar na sua rede de contatos, ou a sua rede de contatos conhecer alguém que trabalha naquela empresa e pega e extrai as informações desse profissional. Por quê? Esse profissional já está lá há 1 ano, 2 anos, 10 anos da empresa e sabe mais ou menos a sistemática da empresa e entende como que ela funciona. E ele pode te dar muitas dicas de como a empresa funciona e você pode usar essas cartas durante a entrevista. Então, essa dica de adicionar os profissionais do LinkedIn que trabalham nessa empresa, eu acho que é muito importante, tá? Para você se preparar durante a entrevista, tá ok? Outra coisa importante, entenda onde essa empresa está posicionada no mercado de trabalho, tá? Procure saber em sites de pesquisa de posicionamento de empresas, se ela está bem posicionada no mercado de trabalho, qual que é a saúde financeira dela, por quê? E isso também demonstra que você está interessado na vaga, realmente interessado na vaga e quer trabalhar nessa empresa, tá bom? Então, essa parte, para mim, é a parte mais importante. Investigar a empresa, finge que você é um detetive e levante tudo de informação possível que você puder dessa empresa, tá bom? Dica número 3. No meu e-book, né? Se você não baixou, tem um link aí na descrição ou na bio do meu perfil do Instagram. Eu falo muito sobre trabalhar o seu eu interior. Quando você vai para uma entrevista, além de você estar preparado para falar sobre a empresa, não adianta nada você não estar preparado para falar sobre você, tá? Então você precisa trabalhar o seu interior. Por quê? Para você não ficar nervoso, sua autoestima tem que estar alta. Então no meu e-book eu dou alguns detalhes de como você trabalhar o seu interior e sua autoestima. Então uma coisa que eu sugiro, né?
Faça algumas perguntas para você mesmo, olhando para o espelho, que você acha que o entrevistador vai fazer. E já tenha em mente as respostas. E quando você faz isso, olhando no espelho, automaticamente você percebe alguns vocabulários ou alguma performance que você pode melhorar no seu diálogo com o entrevistador. Outro ponto, a energia que você passa para o entrevistador é muito importante. Então não adianta você chegar e vou uma entrevista assim, com energia baixa e falar desse jeito. Fica ruim, né? Você tem que chegar lá, mostrar firmeza e energia durante a entrevista. Por quê? Isso mostra empolgação e automaticamente a pessoa entende que você é uma pessoa que está disposta a fazer o trabalho, uma pessoa ágil. E os recrutadores hoje em dia buscam muito isso, tá bom, pessoal? Então, trabalhar o seu interior é importante para você qualquer coisa na sua vida, na verdade. Dar um treinamento, um processo seletivo, startar um projeto dentro da empresa, então você tem que estar bem dentro de você para fazer qualquer outra coisa, tá ok? Opa! Dica número 4. Estude o seu currículo, estude o seu CV. Nossa, Vitor, mas eu já sei o que está dentro do meu currículo. Aí eu pergunto, será que você sabe mesmo? Às vezes, pessoal, você tem um currículo de 2, 3 páginas e no fim, por mais que é seu, você que criou, você que elaborou, você não sabe explicar ele certinho. Por quê? Muitas entrevistas, o entrevistador vai pautando, você tal, e eu já percebi que tem entrevistadores que mal preenchem o seu currículo. E aí você tem que explicar, e na hora que você está explicando, ele vai batendo se realmente a sua história está batendo com o seu currículo. Então, se você não sabe alguma coisa que está inserida no seu currículo, ele percebe que ou você mentiu ou omitiu uma informação, tá? E aí ele percebe que às vezes você pode estar tentando enganar eles, tá? Então, pessoal, você tem que estudar o seu currículo, saber o que está lá. E lembre-se, não invente coisa no currículo. Seja sempre íntegro, porque senão depois você vai ter problemas lá na frente caso passe no processo seletivo. Então, eu acho que estudar o currículo é muito importante, tá bom, pessoal? E uma coisa importante, quando você for contar a história do seu currículo, ele tem que linkar com aquela primeira dica de mapear o processo. Lembra que você sabe o que a empresa espera? Então, dentro do que a empresa espera versus o seu currículo, tente fazer com que o seu currículo esteja adequado para o que a empresa espera, tá? Se você fez aquele filtro e realmente é interessante aquele processo seletivo, então você tem que fazer isso daí. Por quê? As coisas começam a encaixar. E o profissional de RH tem que entender que você é a pessoa certa para a empresa. E quando você faz isso, automaticamente ele entende que você é a pessoa certa para trabalhar nessa empresa. Então, uma dica também muito importante, na hora que você for contar a história sua, contar os seus soft skills, né, suas habilidades, tente mostrar as habilidades que estão de acordo com a vaga. Por mais que você tenha uma pós ferrada, um MBA, um curso extra na área de segurança do trabalho, por exemplo, de NR12, às vezes a empresa não quer nem saber isso. Às vezes a empresa quer um profissional que seja muito bom em treinamento. Então, se você fez algum curso de treinamento, enfatize sobre esse curso, tá? Então, acho que essa dica é uma dica muito importante, tá bom? E agora vamos para a quinta dica. Muita gente não elabora perguntas ou tem receio de fazer perguntas. Vai ter um momento da entrevista, principalmente no final, após a sua apresentação, após a apresentação da empresa e da vaga, que o recrutador ele vai abrir uma oportunidade para você fazer perguntas. E normalmente você fica com receio. Você tem que primeiramente entender que você não está numa posição desconfortável, tá? É uma negociação, tá? Então é uma balança. Por mais que você queira entrar naquela empresa, é uma balança. Então, primeiramente, entenda que você não pode ficar retraído, desconfortável. E faça perguntas, elabore antes 2 ou 3 perguntas para a empresa. Já vá com uma pergunta bem elaborada, pronta. Por quê? Primeiro que isso demonstra autoconfiança, né, e interesse e conhecimento na vaga e na empresa. Demonstra também o quê? Interesse, o que o cara perguntou, ele quer entrar
e ele entendeu, faz sentido o que ele está perguntando. Às vezes, pessoal, você pode até elaborar 2 perguntas padrões e no meio do processo seletivo realmente você tem alguma outra pergunta que você vê, pô, se eu perguntar isso, o recrutador vai entender que eu entendi o que a empresa quer e realmente eu estou interessado, e até você coloca o recrutador numa posição diferenciada, tá? Então, tente jogar algumas perguntas inteligentes. Por exemplo, quando eu participo de processo seletivo na área de saúde, segurança e trabalho, normalmente eu pergunto qual que é o budget que a empresa tem para investir em segurança, qual que é a média do budget mensal de investimentos em segurança. A pessoa, opa, não é bobo, é um cara que, com base nisso, ele já vai entender quanto que a empresa investe em segurança. Para mim isso é importante, tá? Porque eu não quero entrar numa empresa que não invista alto em segurança. Então, para mim é uma pergunta importante e o recrutador também fica, ó, cara inteligente, tá falando de budget e tal. Então, elabore 2 ou 3 perguntas que têm a ver com até suas expectativas, tá, pessoal? E coloque você em um outro patamar durante a entrevista. Ponto 6. Pretensão salarial, pessoal. Dentro lá, voltando lá na dica número 1 do mapeamento e da dica número 2, que você estuda a empresa, você vai ter mais ou menos uma noção da sua pretensão salarial e se realmente a empresa pode pagar, tá, pessoal? Então, isso é muito importante. Você tem que ter em mente se faz sentido até mesmo a sua pretensão salarial. Às vezes, se você está empregado, pessoal, obviamente você vai pedir mais do que você ganha, tá? Porque você tem poder de barganha. Hoje você está empregado, você está, em tese, confortável na posição, e a empresa que quer tirar você da sua empresa atual. Então você pode, na pretensão salarial, já ter esse discurso pronto e trabalhar em cima do momento que você queira, tá? Porém, pessoal, uma dica, tá? Já ocorreu durante a minha carreira processos que, por mais que houvesse aumento salarial por conta do deslocamento, na verdade eu tive uma redução do meu salário. Porém, eu já aceitei. Por quê? Porque eu vi que dentro daquela empresa eu ganharia muito mais do que na minha empresa atual. Como assim ganharia muito mais? Ganharia muito mais em cursos, alavancagem de carreira e oportunidades, por exemplo, internacionais, que para mim era importante. Então, às vezes, até compensa você abrir mão um pouco de um aumento salarial para trocar de empresa. Às vezes a empresa é muito boa, multinacional e tal, então isso vale a pena. E isso é importante, você ter um número em mente, e caso você entenda que faz sentido negociar ou não com a empresa, tenha também uma margem de negociação da sua pretensão salarial, tá bom, pessoal? Essas dicas eu sugiro que você anote e depois faça um checklist. Então, planeje sempre antes de fazer um processo seletivo. Se prepare, tá? Essas dicas que eu dei são só dicas de preparação. Eu não estou falando como que você deve abordar as pessoas durante a entrevista. Então, o planejamento é muito melhor do que a execução quando a gente fala de processo seletivo. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não me segue nas redes sociais, vai aparecer aqui em algum lugar do vídeo as minhas redes sociais. Se você ainda não baixou meu e-book, Como Alavancar Sua Carreira na área de Saúde, Segurança e Trabalho, baixe já. Obrigado a todos. Tchau, tchau.